Muito boa tarde para você que nos acompanha através do Facebook da Melodia FM, para você também que nos acompanha através do site, do aplicativo e também do seu rádio, que te acompanha todos os dias, a todo momento, cada horário com uma programação diferente. Estamos aqui hoje com o professor Azevedo, nesse 10º episódio. Vamos falar aqui um pouco hoje sobre o produtor rural, seus direitos, o que ele pode, o que ele não pode. E se você tem alguma pergunta, pode mandar aí na live, pode também mandar através do WhatsApp da Melodia, que depois a produção estará me passando, que é o 997 27 18 39. Você pode mandar lá sua pergunta, pode se identificar ou não, fazer uma pergunta anônima, que estaremos passando aqui para ele ao final da nossa programação, do nosso podcast aqui para você. Professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, Kainan, ouvinte da Rádio Melodia. Kainan, eu separei aqui alguns pontos importantes para os nossos ouvintes relacionados a produtor rural, a boia fria também. Boia fria? Isso, boia fria. Ainda existe muito boia fria ainda na nossa região. As questões também, que a gente estava até conversando antes de ir para o ar, né? As questões climáticas que vão impactar muito na vida dos produtores rurais, principalmente os pequenos produtores. Situações também que agora o governo do estado de São Paulo vai exigir, a partir de maio, emissão da nota fiscal eletrônica. O último setor a entrar, Kainan, é o produtor rural. Então, aquela história, CPF na nota. Então, agora o produtor rural também tem que emitir a sua nota fiscal eletrônica. Então, são assuntos para o pequeno produtor que é importante. E ele não pode confundir também, e tem muito, como ele vai precisar agora ter o CNPJ, ele não pode ir para o caminho do MEI. Então, a gente vai conversar tudo isso nessa uma hora. Assuntos que são relevantes, porque tem muita gente que acaba que não chega a informação, né? Essa semana a gente estava conversando com um programador e ele falou que às vezes o assunto tá lá na internet, ele tá ali, só que não chega em quem tem que chegar pela falta de informação. A pessoa não consegue chegar até esse tipo de informação, né? Mas, professor, o que é a Azevedo Advocacia? Como a gente estava falando um pouco aí, quando começou, o que é, o que vocês fazem, o porquê, qual que é o projeto da Azevedo? Kainan, hoje a Azevedo ela começou, o primeiro passo foi com a segurança e saúde do trabalhador. Então a gente atende milhares de empresas em todo o Brasil cuidando da parte de segurança e saúde do trabalhador. A gente sempre tem aquele lema, né? Quando você olhar uma pessoa, você sempre olha para aquela pessoa e vê um rótulo na frente. Cuidado, frágil. Então nós somos frágeis, por isso que a gente investe muito em segurança e saúde do trabalhador. Então hoje o Brasil é o campeão mundial, não é só na Copa não, nós somos campeões mundiais em acidente do trabalho, em morte por acidente do trabalho. E é claro, temos duas situações onde tem mais acidente do trabalho, e aí a gente não tem um histórico muito claro. Na área rural, são muitos acidentes do trabalho, muitos afastamentos, e também para o funcionalismo público, tem muitos afastamentos também, e a gente não consegue ter um mapa muito claro a respeito disso. Então a Azevedo começou com segurança e saúde do trabalho. E aí a gente foi andando, crescendo, e devido à pandemia, então a pandemia, o que aconteceu, Caio? Os órgãos públicos se fecharam. Então, eu vou falar do único órgão público que ainda atende a população, que é o INSS. É o único. O restante não está fechado ainda, tirando os bancos. Não tem mais nenhum local de atendimento para o trabalhador, tirando o INSS. E naquele momento também o INSS se fechou. Imagine só o Kainan doente, sofreu um acidente, precisando entregar um atestado, precisando se afastar, precisando ter renda, aonde que ele ia buscar? Então ele não tinha. E aí a gente entendeu isso daí, naquela demanda do mercado, vamos ajudar a população. Abrimos a Azevedo Advocacia, então a Azevedo Segurança do Trabalho, a Azevedo Advocacia, para ajudar essa população que tinha que ter acesso a um tipo de benefícios do INSS, porque além das escolas, o INSS foi o último órgão público a abrir. Então o trabalhador sofreu pra caramba, Kainan. Imagine só a pessoa, né, um boia fria, baixa escolaridade, não sabe ler, não sabe escrever, né, é maltratado por todo mundo mesmo, né? Então ele fica à margem da sociedade
porque ele tem essa dificuldade de acessar os seus direitos. E naquele momento a gente viu, a gente precisa ajudar essa população. Produtor rural, que é o pequeno, vou falar que pequeno produtor rural, não é nem o médio, não é nem o grande, é o pequeno produtor rural, aquele lavrador mesmo. Então imagine só, o que mora, a mulher engravidou. Naquele momento ela trabalhava na roça. Será que eu tenho direito a uma licença maternidade, a um salário maternidade? Imagine tudo isso fechado, Kainan, onde que a pessoa ia buscar a informação? Sim. Então a gente não tinha. E aí a gente criou a Azevedo Advocacia, temos o canal do YouTube hoje do professor, que eu dou bastante orientação. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Informações. Tudo gratuito. Lá no escritório nós temos uma central de WhatsApp para ajudar. Depois, se a pessoa quiser também, é só navegar aí nas redes sociais, professor Azevedo, e a gente ajuda muitas pessoas, porque é isso que você falou lá no começo. A informação está lá. E quem entrega a informação, né, Kainan? Sim. É porque esse é o detalhe. E aqui, através do rádio, a gente consegue chegar na zona rural, vai mais longe. E isso é um detalhe importante. Porque para o pequeno produtor, ou para o idoso, ou para a pessoa que tem pouca escolaridade, Kainan, o meio de comunicação mais eficaz é o rádio. Então a gente chega em alguns locais onde a rede social não chega, porque ele não tem internet. E adotei aqui para o pequeno produtor rural, e a gente pode colocar, a gente falando de internet, a dificuldade de acessar uma informação lá na pequena propriedade. Porque as empresas de tecnologia não levam a internet para a zona rural. Seria isso hoje com o meio de comunicação, como a gente vê, que hoje tudo é digital, que nem a gente está aqui, por mais que estejamos na rádio, só que também estamos no Facebook, estamos na internet, no site, no celular, através de um aplicativo, tem inúmeros meios de chegar, entendeu? E a internet, a falta da internet para o produtor rural, ou para o sitiante, como antigamente falava, né? Para o boia frio, igual você citou, é ainda uma dificuldade ou já estão chegando nesses locais? É uma dificuldade. São dois pontos importantes aí, Kainan. Energia para o produtor ainda rural. Tem essa complicação? Complicado, energia para o produtor rural. Linhas de distribuição precárias, antigas, coisa de 100 anos. Linha de distribuição precária, postes de madeira. Isso que eu ia falar, poste de madeira. Cruzetas de madeira, com cupim, é um descaso. Então, quando a gente vê, falar, mas o Brasil, o produtor rural, o PIB, isso a gente está falando dos grandes, Kainan. Talvez uma usina, é outro nível, né? Mas isso, e quantas usinas tem? Não é isso que a gente precisa focar no pequeno produtor. E no pequeno produtor, a energia é precária. Então chega através lá de postes de madeira, paga-se o dobro da energia aqui da cidade, o pequeno produtor paga o dobro. Isso mesmo. Disso, não. Só isso. Se o ouvinte estiver ouvindo e quiser comentar, se estiver aí no sítio, fala quanto que ele paga. Se tiver alguém aí, por favor, me fala isso. Tem tanta discrepância assim de chegar a ser o dobro? O dobro. Então, por exemplo, uma pessoa numa residência comum paga 100, lá paga ali 200? Paga 200. Por que eles falam e por que eles falam? É o custo. O custo é velho. Não tem mais custo, Não tem mais custo. Não está tendo investimento. Não está tendo investimento. Perfeito, Kainan. Não está tendo investimento. Então é o dobro, você paga o dobro. E o atendimento é ruim, porque cai energia, igual a gente estava falando, a chuva vai chegar daqui a pouco, tomara que chega a chuva, e a energia cai na zona rural. É diferente da cidade. Então a gente ainda tem ainda esse problema. Então a gente... E aí, imagine só a internet, Kainan. Se a energia já chega ruim, imagine a internet chegar. Então, o pequeno produtor rural, e se ele também estiver ouvindo e quiser comentar, se na região dele, da zona rural, tem internet. Geralmente é uma internet de rádio ainda. Imagine só, nós estamos falando de internet de rádio. As pessoas que estão... Eu peguei isso quando eu tinha 5 anos de idade. Minha avó morava numa chácara e tinha... Aí de madrugada, se eu não me engano, era mais barato para usar a internet. Isso. E hoje ainda está assim ainda, cara. Na nossa região, assim ainda. Então nós temos o problema da distribuição de energia e temos o problema da internet. Então, assim, o pequeno produtor rural, ele precisa se organizar, igual nós temos aí sindicatos rurais,
que precisam pensar nisso. Então, é tirar alguns monopólios, porque nós temos monopólio de distribuição de energia rural na nossa região. E aí a energia fica muito cara e não há investimento. E quem paga o preço é o pequeno produtor, que não pode conectar uma energia solar, porque essas distribuidoras rurais não deixam ele conectar energia solar para baratear o custo. Não tem internet. Então, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando ainda da coisa primária para o pequeno produtor rural. Uma boa distribuição de energia, que é primário, e ali, depois, quando a gente vencer isso, e aí nós estamos falando do 5G, né? Imagine, agora o pequeno produtor precisa estar conectado para emitir nota fiscal, transmitir para a Receita Federal, Estadual, que é o Cefaz, tudo a partir de maio agora. Imagine sem internet, Kainan, como que vai fazer? E a gente precisa pensar em tudo isso. E existe algum tipo de programa que está agora para estar colocando energia nesses setores rurais ou ainda não? Não, não tem. Tem alguém brigando por isso? Não tem ninguém brigando por isso, Kainan. Isso seria papel de deputado? Isso é papel de político? Político. Político precisa, o prefeito precisa tomar. Primeiro ponto é os produtores rurais se organizar, né, Kainan? Através do seu sindicato rural, ele se organizar e colocar isso numa pauta urgente. É acabar com o monopólio de uma distribuidora entrar na zona rural. A gente precisa quebrar isso. Pode se manter a distribuidora atual na zona rural e deixa a distribuidora que está na área urbana também entrar. Então já são duas, porque não tem concorrência, cara. Então o cara pegou lá os sítios para colocar os relógios, tá todo mundo quieto, pagando o dobro, e o que que acontece? O produtor rural sofre, não consegue colocar um ar-condicionado, não consegue fazer nada. Porque vai colocar, ele não tem um quarto só, né? Tem lá o quarto do casal de filhos, são 3 áreas. Vai pagar mais de R$1.000 de energia, enquanto na cidade paga 200, 300 reais. Então a gente precisa, são coisas básicas. Então o pequeno produtor tem que se reunir junto com o sindicato e colocar isso em pauta urgente, que é o custo da energia elétrica na zona rural. Isso é importante. E, que nem você falou que tem diversos clientes pelo Brasil inteiro. Você tem ideia ou dimensão de qual local assim do Brasil que ainda é o maior descaso com a zona rural? Qual estado? Tem algum estado que é pior do que outro? Estados, se a gente colocar estados ali, por exemplo, Pernambuco, ali Piauí, Maranhão. Mais para o norte, nordeste. Mas é porque demora, assim, quando a gente pode, o desenvolvimento da área, né, Kainan? Então por isso que a gente até vê o êxodo rural, né, ainda existe ainda. O pessoal sai lá do norte, sai lá do nordeste, vem para o sudeste, vem para o sul, para fazer a agricultura familiar dele. Porque lá você ainda tem dificuldade da energia, e lá a gente pode aumentar ainda para mais uma questão primária, dificuldade da água. Porque você também tem, e aí tudo são questões de política pública, que é o armazenamento da água. Então o custo é muito baixo para você fazer uma cisterna de 5.000 litros. Sim, o custo é baixo, vamos colocar R$5.000, né? Mas mesmo assim não se faz. Então lá a gente ainda tem ainda esse aumento ainda da infraestrutura básica. Então você ainda vai colocar aqui também a água. Não vou nem falar, né, da escoamento, é mais longe, transporte, chão de terra, né? Então tudo isso daí dificulta bastante também. Mas a gente precisa olhar aqui para a nossa região. Se a gente trouxer para a nossa região, cara, nós temos aqui cidades. Então temos aqui a Grande Ourinhos, Jacarezinho já é menor, aí você já tem aqui, você vai Ribeirão do Sul, Ribeirão Claro, depois ali Campos Novos. Então você tem aqui na rodovia mesmo, né, na Raposo Tavares, você tem algumas cidades que são extremamente de produtores rurais que precisam se organizar. Por quê, Kainan? O que vai acontecer? Tem 2 fatores que a gente precisa ficar preocupado quando a gente fala de organização do produtor rural, principalmente do pequeno. A sucessão, que é a sucessão desse negócio. Então, eu sendo pequeno produtor rural,
será que eu já estou trabalhando a sucessão dessa minha propriedade rural? Por quê, Kainan? Quem é que vai tocar se eu vier faltar? Ainda tem esse detalhe. Porque o pai e a mãe trabalham lá na propriedade rural. Então eles trabalham lá o dia todo, né, Kainan? Aquilo ali, ele planta o alface, então ele vende no supermercado, faz o tomate, planta lá uma fruta e ele vai comercializando aquilo. Tem uns que conseguem ter uma produtividade maior, planta lá, assim, plantou lá, conseguiu plantar. Dessa vez a gente colheu 10 mil melancias. Ótimo, então você tem ali um comércio maior. Só que, e para você fazer a sucessão disso? Quem é que vai tocar se o pai e a mãe, que já estão envelhecendo, tem esse detalhe também, que é o Brasil todo envelhecendo, né, Kainan? Quem é que vai tocar isso? Então, o pai e a mãe tem esse outro desafio também, que é a sucessão da sua propriedade rural. Isso é um ponto importante. E, cara, se for parar para pensar, é tanta coisa que acontece. Por exemplo, a gente está aqui na nossa vida, vamos dizer assim, urbana, e acaba que não percebe, né? Tudo isso que você está falando, que nem eu nunca ia imaginar que ainda existe gente que usa internet de rádio. Só falta você falar, por exemplo, que existe ainda gente que usa aquela antenona, nossa, que tinha propaganda no SBT quando eu era pequeno. Parabólica. Tipo, ainda tem gente que usa parabólica, então, porque se não chega nem energia normal, imagina quem dirá televisão. É um descaso que, se for parar pra pensar, você não dá pra entender. Não dá pra... Não, é por isso que a gente, né, Kainan? Tipo assim, desculpa te cortar, mas essa falta de energia, que nem a internet, isso e aquilo, é benefício pra alguém? Não é atraso, não é benefício para ninguém. Isso só, né, se a gente olhar para o pequeno produtor, e esse é o trabalho que a gente faz lá na Azevedo, é olhar para o pequeno, né, para o pequeno no modo geral, para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, para aquela pessoa que tem baixa escolaridade, que está em busca de um salário por mês. E quando a gente olha assim, cara, a gente vê o custo, porque o custo de tudo isso que nós estamos falando é muito grande para o Brasil. Entendi. Então, no caso, não é nem que é benéfico para alguém, mas é que é maléfico a pessoa investir um dinheiro ali, ou ajudar aquele tipo de pessoas. O político não traz voto, né, Kainan? Ele vai fazer uma estrada para uma pessoa que mora, que mora no final de 3 quilômetros da cidade até a zona rural, até o sítio desse produtor, pequeno produtor, dali 3 quilômetros. Você acha que o prefeito vai trabalhar aquela estrada só para atender uma família lá no final? Entendi. Não tem sentido, né, Kainan? Então, se a gente não focar nisso, então há uma conversa meio torta, né? Falar muito do PIB, o agronegócio é o que conduz o Brasil, aquela conversa toda. Mas e o pequeno produtor? Que também faz parte do agro. Que faz parte do agro. Quando fala o agro, né, que o povo brinca ainda, fala o agro é top, o agro é tech, isso e aquilo, sempre imagina grandes produtores, coletor de soja, cana, isso e aquilo, usina, que é a grande minoria. Que é a grande minoria. Então, o que a gente precisa fazer? É ter pessoas que defendam o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor, então, temos o pequeno produtor, temos a agricultura familiar também, então aquele que produz ali para ele comer mesmo, né? E para vender ali na feira da cidade, na comunidade. Então nós temos também a agricultura familiar. O pequeno produtor é aquele que já está um pouco mais organizado, mas também precisa de assistência, precisa de uma boa assistência do seu sindicato, uma boa assistência jurídica, uma boa assistência de infraestrutura, energia, água e tecnologia, uma boa infraestrutura de escoar aquelas coisas que eles produzem lá, né? Uma boa estrada. Então tudo isso daí, imagine só, choveu, virou lama, como que ele vai? Ele vai perder a sua pequena colheita, né? Então a gente precisa focar nisso. Então, quando a gente fala de pequeno produtor ou pequeno, porque daí é no geral, nós temos o boia fria também que está envolvido nisso. O boia fria é o lavrador. Então você que está assistindo, você que está ouvindo, temos o pequeno produtor,
o agricultor familiar, ainda tem as pessoas que ajudam eles ainda, Kainan, que trabalham, saem da cidade para ir trabalhar lá, que são ou lavrador ou boia fria, a pessoa usa o nome que achar mais conveniente aí na sua região. Agora imagine só, eu ainda tenho que pensar, porque precisa de mão de obra. E a mão de obra, Kainan, para tocar aquele negócio. Porque se a gente está falando de sucessão, o filho e a filha não quer mais ajudar o pai lá na zona rural, esse pai tem que sair, vir na cidade e encontrar uns boias frias, uns lavradores, para ajudar ele lá na sua pequena propriedade rural, porque ele tem que manter aquilo. Porque daquilo que ele sustenta os filhos, daquilo que ele compra uma casa aqui na cidade, daquilo que ele coloca o filho para estudar. Só que o filho ainda ele não se ligou que aquilo um dia vai parar. Porque se o pai e a mãe não tocar o negócio, quem é que vai tocar? Por exemplo, assim, se nem na área urbana, se uma pessoa ela não tem condição financeira de ter o mínimo, que seria o quê? Pagar um aluguel X, ou que nem tem aquelas casas, não é do Bolsa Família, que antigamente era casa verde e amarela, né? Que são as pequenas casas com parcelas pequenas, isso e aquilo. Tem algum tipo de programa também, como se fosse uma espécie de Bolsa Família ou uma casa verde e amarela para o produtor rural? Não, produtor rural não tem. Nada? Nada. Aqui, cara, é importante essa sua pergunta, que essa é interessante. Nós temos duas situações. Então, temos um pequeno produtor rural, ou agricultura familiar, aquele que é pessoa física ainda, CPF. O dono do sítio, aquele que a gente conhece ele, né? O dono do sítio, sitiante da água tal. Então a gente conhece ele. Então esse daí é o pessoa física. Que lá tem até um termo que a Receita Federal usa, que é o KEPF, lá, que é o Cadastro do Produtor Rural. Que esse daí é pessoa física. Esse pessoa física, ele tem a sua pequena propriedade, fica lá, toca, e ali já. E aí que vem o detalhe. Ele precisa profissionalizar isso. Ele precisa sair e aí a pessoa que está assistindo, ouvindo, a gente não tem o que é melhor ou o que é pior. Ele profissionalizar. Transformar a sua propriedade rural num CNPJ. Porque isso vai facilitar muito depois ele conseguir conseguir isenção, conseguir empréstimo, conseguir financiamento. Tudo isso junto à rede bancária. Agora, do governo, coitadinho do pequeno produtor não tem, vão tomar a propriedade dele, vai mesmo, se emprestou do banco, não conseguiu pagar, vai ter problema. Se ele teve ali o custeio da sua produção e não conseguiu honrar, vai vir mesmo problemas ali. Se, por exemplo, tem uma mudança climática X, que hoje, querendo ou não, tem muito isso, né? E acontece alguma coisa, não tem nada que pode estar ajudando ele. Ele que se vira sozinho. Se ele não contratou seguro, ele que se vira. Existe seguro? Existe. Como um seguro tipo para plantação? Para plantação. Aí ele contrata o seguro, chama ali seguro agrícola, e aí ele pode contratar para os seus bens imóveis, para a produção, para os bens móveis, para as máquinas. Ele vai negociando ali com a seguradora. E ali tem, a gente falando de mudança climática, Kainan, e esse também é um ponto, né, que você vê, a gente fala tudo ainda do básico, né, para o pequeno produtor rural, né? Imagine só, lá não tem água, não consegue armazenar água, mas aqui na nossa região também não é diferente. Não consegue armazenar, não consegue um projeto de irrigação, porque é caro, então tem muita dificuldade também. E a mudança climática, Kainan, e a gente não pode virar o rosto para ela, porque nesse ano a gente já vai ter uma perda ali da colheita. Então a produtividade já vai cair. Então vamos colocar ali em torno de 4%. 4%, o cara que colheu 10 mil melancias, se ele perder 4%, ele vai perder ali 400, quase 500 melancias, né, Kainan? Então já talvez era o lucro dele, né? Porque o restante ele tem que pagar o seguro, tem que pagar o produto, tem que pagar o trabalhador, são muitos custos. Então a mudança climática vai impactar muito em 4% da produção.
E a gente não pode virar, porque nós estamos falando isso num ano. Se a tendência de ondas de calor aumentar, cara, porque a gente ainda tem que pensar nisso. Então, e a gente fala, ah, mas a pandemia lá matou, a pandemia do Covid foi grave, foi. Mas a que vem por aí, a de calor, vai ser grave também. Porque você vai ter falta de água, o pequeno produtor não vai conseguir água, porque ele não tem tecnologia para armazenar, não tem irrigação, não vai ter água, o custo do alimento vai ficar maior, porque a gente vai ter altas temperaturas, e com isso daí também encarece o quê? Encarece a mão de obra, porque o trabalhador não vai conseguir trabalhar o dia todo. A gente está falando do ar-condicionado, né, que não é mais luxo. É a mesma coisa, cara. Então, a pessoa vai estar exposta mais ainda ao céu aberto, com mais energia solar, com mais fontes ali de calor, máquinas, e o custo de tudo isso vai ficar muito grande. A gente não pode virar o rosto para isso. Então, a mudança climática está aí, o pequeno produtor tem que ficar atento também. Hoje eu estou colhendo tanto, quanto vai ser meu custo para o ano que vem, porque se eu tiver menos chuva, tiver mais calor, como que eu vou fazer para tocar? Se for para pensar, então, o agricultor, vamos falar. Agricultor, é isso aí. Ele tem que lidar também com a sorte, o fator sorte, né? Hoje o pequeno agricultor ele tem que lidar com o fator planejamento, Kainan. Então, mas tipo assim, no caso, por exemplo, da mudança climática, ele pode ser que não é uma coisa que vai impacta muito no pequeno. Ele não consegue controlar isso, né? Impacta muito no pequeno produtor. No grande tem irrigação, armazenamento, tem silos, tem secadoras, né? Tem alta tecnologia, né, Kainan? Tem boa energia elétrica, tem boa internet, faz ótimas previsões e tem dinheiro também, né? e tem faz dinheiro. A catraca girar. E o pequeno produtor, ele tem que vender aquela produção para ter o dinheiro, né? Você ainda tem esse detalhe. Então a gente tem que contar com a sorte e tem que contar com muito planejamento, né? E quando a gente fala de planejamento, imagine agora. O estado de São Paulo é o último estado a entrar na nota fiscal eletrônica do produtor rural. Geral. São mais de 400 mil produtores rurais no estado de São Paulo, ali de pequeno a médio. E a última. Se eu, pequeno produtor, não estou me preparando para isso, ainda tem esse detalhe, porque vai começar em maio, agora. E a gente fala de planejamento. Não me planejei, cheguei em maio, tenho que escoar o pouco que eu tenho aqui, 5 mil melancias, distribuir para os mercados da região. E os mercados querem a nota fiscal eletrônica. E eu não me preparei para isso, Kainan. Aí não é sorte mais, aí foi falta de planejamento. Falta de planejamento e de buscar também, né? De buscar também. Por exemplo, tem a Azevedo, ela presta esse tipo de serviço para ajudar na emissão das notas? Pode contar com a gente lá para passar orientação, para passar sistema, para fazer toda a organização. Então nós temos sistema, organiza, fala, porque a gente primeiro tem que ver como está a situação do pequeno produtor, se ele vai querer se transformar em CNPJ, se ele vai querer continuar com o CPF, a gente vai conversar com ele, né, cara? Ver como que está a questão de documentação. Pequeno produtor ainda, quando a gente fala ali de documentação, ele é meio relaxado, né? Então ele ainda acha que não vai acontecer com ele, né, cara? É aquela história, eu não vou no médico porque eu estou bem de saúde, né? Não é bem assim, né? Você tem que sempre estar dando uma passadinha lá, tem que estar sempre escovando os dentes, né? Não pode ficar deixando apodrecer para ir no dentista, né? Esperar acontecer para depois correr atrás. É, isso aí. Então, o pequeno produtor, então quando ele chega lá no escritório, a gente vai analisar a documentação. A tua propriedade, os documentos estão em dia, né? Já vende um inventário. Você não fez inventário, a minha esposa morreu, eu não mexi nisso ainda, né? Ainda tem muito disso. Então a gente tem que organizar isso. Tem que ver a demanda que ele vai ter para fazer essa comercialização do seu produto, como que ele vende. Se ele vende só para uma rede de mercado, só para uma rede, não é bom você diversificar, vender para 2 redes, né? Porque se esse daí um dia não quiser mais comprar de você, como que você vai fazer? Então a gente precisa trabalhar isso. Então a gente pergunta para ele como que ele quer fazer, se ele quer profissionalizar, se ele quer abrir CNPJ, se ele quer continuar sendo o dono do sítio, tocando no CPF dele. Esse é um ponto fundamental. E aí depois a gente vai conversando, a gente fala para ele, é bom, né?
estava até falando, trazer com um debate, né? Sua família, trazer os seus filhos, trazer sua esposa, né, Caína? Porque tem aquela questão da sucessão, da herança, porque eu sou dono do sítio, todo mundo me conhece, mas eu tenho uma esposa. Nunca levei minha esposa no banco, Caína. Não sabe como funciona nada. Não sabe como funciona nada. Os meus filhos só sabem pedir o dinheiro para pagar as coisas. E eu, pai, vou ajudando, né? Então, estudei um aqui, estudei outro ali. Mas isso que... E agora? Que a gente precisa cada vez mais profissionalizar o pequeno produtor rural. Se ele virar o rosto para isso também, cara, ele vai ter maiores problemas lá na frente. Então, quando ele já chega no escritório, a gente já fala, ó, CPF ou CNPJ, qual caminho que você quer seguir? Ó, eu quero manter no CPF. Não tem problema nenhum. Vamos trazer, então, você tem esposa? Tem. Então, ela tem que estar junto na reunião. Você tem que parar de ser o produtor rural, o sitiante aí que as pessoas só sabem de você, a tua esposa, você tem filhos, os filhos podem ter casado, já agregou mais gente ainda, né, Kainan? Agregou um genro, uma nora. Então, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo na propriedade, porque talvez o cara está devendo muito já para o banco, talvez financiou para andar lá com para comprar um trator ou comprar a Dodge Ram, para comprar o agrotóxico, né? Já está devendo na cooperativa e a família não sabe, Kainan. E a família não sabe, só está vivendo no cheque especial. E a gente orienta ele, fala, ó, nós precisamos dar uma organizada. Então esse é o primeiro ponto. Aí você fala, mas muitos não. O pessoal é teimoso, não quer. Acha que ele propriedade é minha, eu sei o que eu estou fazendo. Não, beleza, então, porque a pessoa quando vem, tem que vir com a mente aberta. Se quer mudar, se já viu que a situação, você viu que nós tratamos de várias situações que está apertando cada vez mais. Então, a gente falou aí do seguro, tem que ter. Então, se você tem uma perda de safra, perdeu um ano. Não sei se você já chegou a ver, você falou de perda de safra, eu lembrei. Teve um rapaz que ele foi no BBB, que aí ele conta que ele plantou repolho. Plantou não sei quantos pés de repolho e aí ele falou que perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Ele pegou, fez um empréstimo lá, não sei quantos mil, pegou, fez a plantação de repolho e no final ele perdeu todas as cabeças de repolho. Aí ainda depois ele podia ter a oportunidade de vender aqueles repolho pequenininho. Aí ele não gostou muito da atitude dos caras que estavam pegando repolho e mandou o trator passar em cima de tudo. Mano. Foi pro BBB endividado. E foi isso exatamente o que você falou, da perda de safra. Ele perdeu tudo. É isso aí. E é uma coisa que você não se conta. Ele achou que ele ia ganhar milhões com a plantação. Não espera o pior, né? Não espera o pior. Já com o seguro a pessoa tem esse amparo. É isso aí. Não, e você tem que, né, cara? Por isso que a gente fala, diversificar dá trabalho? Dá trabalho, eu não sei o tamanho da sua propriedade. Né? Tipo, você fala diversificar o produto, plantar mais de uma coisa? Plantar mais de uma coisa. Então tem que pensar nisso daí também, ou tem que pensar naquela cultura que dá, né, que você colhe mais vezes ao ano, que vai dar menos custo para você tem que pensar nisso daí também. Vou trazer duas culturas aqui só para a pessoa pensar em casa, né, Kainan? Vamos trazer três, porque a silvicultura também entra aqui no pequeno produtor rural. Pequeno produtor rural que inventou de fazer tanques para tilápia. Vou vender tilápia, agora virou moda, vou vender tilápia. Fiz lá 5 tanques na minha propriedade, enchi de água, esquece que tem que comprar ração para aquela tilápia. Então, para ela chegar no tamanho para vender. E eu vou vender, a rede de supermercado quer a tilápia, mas quer a tilápia limpa. Então você já tem aquele outro custo. Estou falando de uma cultura pequena, 5 tanques de tilápia, coisa pequena, só que já vai gerando os custos. Então tem o custo da ração, tem o custo de oxigenar aquela água, tem o custo, aí se eu ver, eu consegui vender lá para uma rede de supermercado, vai comprar tudo. Aí a rede de supermercado, mas eu quero a tilápia limpa. Aí você já tem o custo de uma câmara frigorífica, quanto que vai custando isso? Né, então você já vai aumentando. Sim. Então a gente tem ali um pequeno, é uma cultura. Você vê, uma cultura que você tem que botar grana. Sim. Depois tem uma cultura do mamão papai. Mesma coisa. Mamão papai, você viu,
o tanto que ele é perecível, né? Então, ele vai rápido. Se você piscar, ele estraga no pé. Uhum. Então, você também tem isso daí. Então, você tem que ter equipe de colheita. Rápido, né, Kainan? Então, colheita. Então, você tem que pensar em cultura que você vai não precisar muito da mão de obra, não precisar muito de energia, e você vai ter uma demanda boa no supermercado, que o restaurante está procurando, o supermercado está procurando. Aí você vai procurando. Vou plantar um tomate cereja, vou fazer uma tomate cereja, é tranquilo. Vou fazer uma plantação de maracujá, é tranquilo. Maracujá, imagine só, maracujá, a fruta não exige nem estética. Você pode comprar Verdade, ele amassado, né? É até melhor, né? É até melhor. Ele mais enrugado. É isso aí. Então, o pequeno produtor, ele tem que abrir a cabeça. Então, ou pimenta, né, Kainan? Então, Sim, você sim. é o que está ali Vai ter uma rotatividade boa, né? vai ter uma rotatividade boa. E aí você vai pensando. Então, quando a gente fala isso é importante. Então, o pequeno produtor rural, quando ele chega no escritório, a gente vai conversando a respeito de tudo isso. A gente monta ali um planejamento para ele, qual que é o caminho que ele quer seguir, e é isso que a gente falou lá porque tem uma hora que ele não vai aguentar mais trabalhar, né, Kainan? Teus filhos não vão vir, o que você vai querer fazer com a propriedade? Você vai querer vender? Então, se você for querer vender, você já tem que vender agora, né? Sem vida, para você usar o dinheiro para você. Sim. Né? Aproveitar, vamos fazer a documentação, se alguém já faleceu, se essa herança é do teu pai, você não fez inventário, vamos organizar para a gente ter um melhor ganho em cima disso. Isso é importante. Então a gente conversa com ele a respeito de tudo isso. E aí, e por final, o produtor ele tem que se tomar algumas decisões. Ele vai fazer o quê? Ele vai virar CNPJ, ele vai continuar CPF, porque lá no final, todo mundo quer se aposentar. E aí não pode, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o produtor rural ele não pode inventar de virar MEI, né, Kainan? Não inventa. Por quê? Porque não encaixa, né? Porque ele vai vender muito mais de 100 mil reais por ano. Entendi. Então ele não caia nessa conversa. Ele abre, minha esposa virou uma MEI, eu virei um MEI também. A gente, já foge disso. Também do MEI, que é importante ele fugir do MEI. Uhum. E teve a gente pode falar, né, que teve uma distorção da questão do MEI, né, Kainan? Porque a pessoa fala MEI e acha que é a melhor coisa que não teve, né? Então o pessoal distorceu muito e tem muita gente endividada que não achou que era só abrir o CNPJ e não esquecia de pagar lá as guias, né? Fazer a declaração de imposto de renda. Isso, então tem muita gente devendo pro MEI, o governo tem que acertar isso. Aproveitando que você está falando a respeito do MEI, eu vi que em 2023 ou 2022 foi o maior ano que teve pessoas, não é sonegando imposto, acho que seria esse termo, que a pessoa ela declarou muito, mas muito a menos do que ela faturou. É isso aí. Tipo assim, ela por conta de ter MEI, que tem você falou de 100 mil, às vezes faturava tipo 200, 300 mil de faturamento, não líquido, de faturamento, e estava declarando só os 100 mil. E aí o governo pegou e estava descobrindo, não sei como que eles fazem para descobrir isso, acho que seria através da emissão de notas? Movimentação na própria conta, né? A movimentação. Então, aí pegou e começou a cortar. Começou a cortar e também a exigir que as pessoas pagassem de volta todos os impostos isso aí. Que não foram pagos no ano. Então, tipo assim, eu só não me recordo se foi eu acho que foi 2022, desse ano ainda não saiu. 2022, as pessoas abriram MEI, achando exatamente com isso que você falou, de achar que é moleza, posso fazer o que eu quiser, e aí o governo veio e tesourou todo mundo. O que aconteceu, né, Kainan? Só para a gente contextualizar. O MEI, então ele teve uma época, eu não sei qual época que foi, qual ano que foi, que falaram, o MEI é a melhor opção, né? Eu acho que foi no ano da pandemia, porque tava tendo um auxílio, então eu lembro que na pandemia tinha muita gente abrindo a MEI para conseguir o auxílio que o governo tava dando, de 600, 1.200 reais. Então inventaram isso aí, teve muitas prefeituras também prefeituras, empresas, demitiu, vamos demitir, se você virar MEI, você vem trabalhar com a gente. Então, os caras do setor da manutenção, a gente não precisa mais,
eletricista fixo não, mas se você fizer um acordo com a gente demite, depois você volta aqui como MEI, vamos pegar você. Então teve uma febre do MEI. Só que o governo, ele pegou, agora ele cruzou os dados, ele viu que o negócio não é bem assim do jeito que as pessoas estão fazendo. Falando disso daí, Kainan, igual a pessoa que é MEI, está vendendo, não está emitindo a nota, mas está recebendo em Pix na sua conta. Mesmo sendo conta PF. Mesmo sendo conta PF. Porque o MEI, ele, no final do nome, CPF, é o CPF. É verdade. Então ele está recebendo o Pix e não está emitindo a nota. O governo vai tributar, vai pegar esse cara. Não tem jeito, não dá para correr, Kainan. Porque ele está sonegando. Né? Então, tá entrando o Pix. Beleza, não estou emitindo a nota. O governo já cruzou os dados. Vai dar problema também para esse MEI. Outro detalhe também, Kainan, o fechamento do MEI. Tem que fechar. Então eu não quero mais ser MEI. Arrumei emprego, né? Arrumei emprego. Não quero mais ser. Então chama o contador, encerra esse MEI. Encerra, senão você vai ficar devendo para o governo, todo mês você vai ficar devendo as guias. E você tem que pagar. E depois, se você vira empregado, Kainan, foi demitido. Você não tem direito a seguro-desemprego, você não pega nada, porque você é empresário. O governo não libera. Aí eles ligam lá no escritório, professor, mas o que aconteceu? Meu seguro-desemprego está bloqueado. Não, mas deixa eu ver. Mas você é MEI. Por isso que você não tem seguro. Nunca vi empresário ter seguro-desemprego agora. Então você tinha que ter encerrado. Isso daqui também vale para aquela pessoa que entra numa sociedade. O pai precisa, vem aqui, você só vai ter 1%. E o cara continua trabalhando. Mesma coisa, né? Ele não vai sair, não vai receber o seu seguro-desemprego, vai ficar tudo bloqueado, porque ele está 1% só na empresa. E na justiça não adianta nem correr atrás. Não adianta porque nem correr atrás. Entre as burrice da pessoa que... Isso aí. O cara tem que pensar, tem que ter planejamento, precisa conversar. Você acabou de falar. Precisa conversar. E por fim, né, então o MEI é importante, por isso que a gente fala para o produtor rural, melhor caminho, ou você manter no CPF, ou você abrir um CNPJ e a gente agregar essa propriedade rural, tudo virar empresa. Então os carros vêm para o CNPJ, vem a propriedade para o CNPJ, tudo vira CNPJ. Tua esposa entra na sociedade, coloca o genro, coloca a nora. É uma questão, é bom, porque você vai fugir de problemas lá na frente. Organização, né? Organização, vai fugir de inventário, vai fugir de um monte de coisa. A sucessão da empresa fica muito mais fácil. Se o cara falar, não, eu quero continuar no meu CPF, então você lembra que vai ter problema de transmissão dessa sua propriedade. Então você vai ter que pagar o custo disso. Entendi. Deixa eu ver aqui as perguntas, que tem algumas perguntinhas do pessoal aqui, que sempre mandam na live, também mandam através do WhatsApp da rádio. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Como funciona a parte da escolaridade para a população da zona rural? É o mesmo tipo? É a mesma coisa? Mesma coisa. Igualzinho. Igualzinho. Como é tratada a invasão das terras de pequenos agricultores? Acho que seria que nem esse... Como é o nome do... Sem terra. Sem terra, Tem que denunciar, processo. Mas, por exemplo, uma pessoa está dentro da terra dela. Ela acaba que ela não tem o porte ou alguma coisa de arma. Não tem a... E ela, mesmo assim, ela tem a arma e acontece alguma coisa ali na Não, se for invasão da propriedade e legítima defesa, não vamos falar que pode sentar o dedo, né? Mas se é legítima defesa, invadir a propriedade, o cara tem até um advogado, não sei se você já viu no TikTok, que ele fala assim que entrou na sua propriedade, joga a arma pro lado dele e fala que a arma era dele. E foi legítima defesa. Porque assim, não tem jeito, é lógico, né? Na justiça a gente vai fazer a reintegração de posse, né? A luta vai longe, né? Uma outra pergunta aqui, ó. Hoje em dia, quais são os direitos dos boia-frias? Tem algum tipo de programa que protegem ele? Não tem, é tudo trabalhador rural. Trabalhador rural, aí, Kainan, eu acho que é interessante que ele é um pouco diferente do trabalhador urbano. Então, aí, o produtor rural, mesmo pequeno, ele tem que dar algumas garantias. Por exemplo, transporte. Não dá para levar na carroceria da caminhonete. Não pode pedir para esse boia-fria trabalhar de bicicleta. Vem de bicicleta mesmo, porque não tem dinheiro. Não, se você
é pequeno produtor rural, for admitir alguém, mesmo que seja só trabalhador sem vínculo na carteira assinada. Então está vindo na minha propriedade todo dia, que você tem que dar condições para ele, no mínimo, para não virar um trabalho escravo. Porque tem uma distância mínima para... Não tem distância mínima. É zona rural, é zona rural. Pode ser no começo da rodovia. Isso aí, é zona rural. Ali a gente separa, né? Distrito industrial, zona rural e distrito urbano. Entrou no industrial, entrou na zona rural, o produtor rural tem que dar o transporte. Tem que dar o transporte, imagine, a gente vai trazer outro. Você coloca o boia fria, aplicar agrotóxico, né, Kainan, no meio, longe lá do pasto lá. Você tem que dar um rádio de comunicação, você tem que levar água para eles, tem que levar banheiro para eles, não é de qualquer jeito. Porque a gente tem que descaracterizar o trabalho escravo, Kainan, porque o ano passado foram libertados no Brasil mais de 4.000 pessoas na zona rural que trabalhavam como escravo. Escravo do jeito que a gente está falando. Acho que eu estou ajudando a pessoa, dando 50 para ele por dia. Pô, mas você não está ajudando, porque ele está vindo de bicicleta, está vindo de chinelo. Chega aqui e não tem aonde comer. Então você vai lá, ele fez um fogão com 2 tijolos. Aí na hora do banheiro, tem que ir lá escolher um pé de árvore lá para ir no banheiro. E tudo isso daí, aí o cara denuncia esse pequeno produtor rural, aí fica análogo à escravidão. Então, o escravo não é aquele de antigamente, só do chicote nas costas, não. Então, hoje, porque nós temos um mínimo de condições sanitárias, um mínimo de segurança, um mínimo de higiene para esse boia fria e para esse pequeno produtor dar para esse boia fria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí também. Isso são pontos importantes porque a fiscalização está muito rigorosa no Brasil com essas situações. E tem que ser, né, Kainan? Sim, com certeza, eu acho que é. Tem que ser. E aí as pessoas também, Kainan, a gente precisa ficar atento, quando a gente falou lá de fazer o planejamento da aposentadoria, ver como que está o seu pagamento do INSS, que uma hora vai querer aposentar, ver como que ele está, se está pagando, se está chegando já mulher de 62 anos, porque ela também tem direito a aposentar, mesmo trabalhando lá na zona rural, tem que juntar a sua documentação. Homem com 65 anos tem que juntar a sua documentação. Por isso que a gente fala muito de documentação e planejamento. Porque ele não vai querer aposentar. Mesmo que é para receber lá os 1.412, que é um salário mínimo hoje, ele tem que organizar a documentação, Kainan. E aqui tem um detalhe também para as pessoas, principalmente para aquele pequeno produtor que não contribuiu, ou para o boia fria que nunca contribuiu, para a mulher, para o homem que nunca contribuiu, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Que tanto faz, com 65 anos, se nunca contribuiu para o INSS, pode receber um salário mínimo. Então esse é um ponto importante. Então, não tem... Trabalhei, contribuí um pouco, só 10 anos. Pô, cara, falta ainda mais 5 anos, mas já tenho 65 anos. Pode pedir um BPC. Tenho 65 anos, sou mulher, contribui só 1 ano. Ou meu marido não contribuía, ela vai ficar sem renda? Não, pode pedir um BPC também, que é um benefício de prestação continuada. Isso também, muitos pequenos produtores rurais procuram a gente para organizar, ou tanto para uma aposentadoria rural, que não é moleza, né, Kainan? Porque tem que juntar a documentação, ou a gente já parte já para o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, tanto faz. Homem ou mulher, 65 anos, já pode dar entrada no seu BPC. Se quiser conversar também, manda um oi pra gente que a gente passa a orientação. E a aposentadoria rural, que aí precisa fazer a comprovação da documentação, que é outra tarefa que não é moleza. Uma outra pergunta aqui, ó. O pequeno agricultor, no sítio dele, ele quer colocar um CNPJ, que nem você havia citado. Como que ele faz para estar conseguindo pôr o CNPJ dentro do sítio dele? Ele tem que conversar com o contador. Então, né, se ele já tiver lá um contador que faça as declarações para ele, que emita a nota fiscal, faz a declaração do imposto de renda, faz ali a regularização da propriedade do ITR rural. Então já fala com esse contador, fala, ó, eu quero deixar como CNPJ, né, transformar aqui a minha pequena propriedade rural como um CNPJ. E eu vou colocar meus filhos, vou colocar minha esposa, então a gente vai abrir uma conta no banco como CNPJ. Porque isso fica muito mais tranquilo lá na frente para evitar problemas.
Isso é importante mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem bastante pergunta repetida também. Também, gente... Olá, professor, tudo bem? Assisti aos seus cursos, acho que seria... Escreveu errado aqui, mas acho que seriam os seus cursos que tinha no YouTube que você fazia? Tem bastante aula lá no YouTube, é isso aí. Me ajudou bastante. Hoje, graças às suas aulas, consigo ter alguns benefícios que antigamente a minha família não poderia ter. É isso aí. Que legal. É. E essas aulas suas ainda estão lá? Estão lá. São vídeos? São vídeos. Aquele que a gente passa aqui também, o Momento Saber Direito. Sim, sim. Tá tudo Tem lá. gente que às vezes ouve, não consegue mandar a sua pergunta em si, mas tá sempre ouvindo. Tipo assim, a pessoa tá ouvindo, mas como que eu vou mandar? Que nem que você falou dos boia fria, tem alguns que ligam às vezes de madrugada, que são momentos que eles estão descansando, as coisas saem da onde trabalham e aí eles falam que não consegue mandar pergunta em qualquer outro programa porque o celular tá no bolso, tá ouvindo com fone, não consegue. Mas, professor, queria agradecer o senhor pelo seu tempo, que não é nem de Ourinhos, veio de Palmital, só para nos dar uma atenção. Queria agradecer muito pela sua presença. Obrigado por ter vindo, espero que tenha gostado. Sabe que as portas estão sempre abertas. Ótimo. Se quiser mandar um abraço aí para quem estiver te ouvindo, quem estiver te assistindo. Pessoal, a gente só tem a agradecer. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço também à rádio pelo convite. A gente falar bastante e ajudar os pequenos, né, Kainan? Porque eu acho que o foco nosso lá do nosso trabalho é ajudar o pequeno produtor, a dona de casa, ajudar o idoso, ajudar a pessoa com deficiência. As minorias, Kainan, porque é esse povo que está sofrido. E quando eu falo minoria, não é nem que minoria que são poucas pessoas, mas eu falo em questão de ajuda. Porque não é minoria. Essas pessoas são a maioria do Brasil, né? É isso aí. E por isso que a gente falou lá no começo. Não tem para o trabalhador, né, Kainan? Pequeno produtor, eu nem sei onde que ele vai. Ele não tem porta aberta nenhuma do governo, né, Kainan? Então, pequeno produtor, esquece. O trabalhador só sobrou o INSS. Para o trabalhador, se acontecer alguma coisa, só tem o INSS, que ainda em algumas cidades funciona das 7 a 1 ainda, Kainan. Não sei em Ourinhos que horário que está funcionando. Mas tem a maioria da cidade é das 7 a 1. Então você ainda tem esse detalhe. Imagina, eu trabalho no sítio, preciso do INSS apresentar um atestado. Que hora que eu vou? Vou perder meu dia de trabalho. Então a gente, para a sociedade, né, Kainan? Fechou, o governo fechou as portas. E não é esse governo ou outro, não. É que a tecnologia foi fechando e não tem mais servidor e a gente foi restringindo. E essas minorias que não sabem ler, não sabem escrever, não têm acesso à internet, não tem onde buscar as informações. Então a gente só tem mesmo a agradecer a Deus, agradecer a rádio, e estamos aí para poder ajudar as pessoas. Depois é só navegar, pessoal. Se alguém quiser te encontrar... @Professor Azevedo. Em qualquer rede social. Qualquer rede social. Telefone, pode me mandar um oi lá para a nossa equipe, que é o 18, nosso WhatsApp, 99606-8275. Ou navega. Vai lá no Instagram, é @Professor Azevedo. Eu acho que é os caminhos mais fáceis hoje em dia. E a pessoa ali já encontra o WhatsApp, já encontra o site, já fala lá com a equipe do professor. Professor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou. Se tiver alguma dúvida, entra na rede social do professor, que ele vai conseguir te tirar essa dúvida. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais um Café com Melodia. Semana que vem teremos um debate. Traremos aqui o pastor Carlos Coutinho e o pastor Antônio Roberto para discutir. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas? O que você acha? Você que está acompanhando, que está ouvindo aqui através do rádio. Você acha que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas? Semana que vem esse debate estará acontecendo aqui na Melodia. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar já, que eu vou anotar, e semana que vem estaremos aqui. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Rafael, o tempo passa que a gente não vai nem vendo, né? Vai passando.